Olá, empáticos! O meu nome é Margarida Partidário e estamos de volta às conversas de empatia. Este episódio inicia com uma grande novidade. Junta-se ao podcast o seu primeiro parceiro, a Executiva.pt. Se ainda não conhecem, convido-vos a espreitar esta plataforma de comunicação de amplificação do valor das mulheres. Quanto à minha convidada de hoje, trata-se de uma líder prodígio e com ela vamos continuar não só a explorar a importância da empatia na construção de uma líder, como aprofundar sobre a importância da empatia para os resultados financeiros de uma empresa. Teresa Andrade. A Teresa adquiriu desde cedo uma grande distinção como sendo a melhor aluna do seu curso, o que a catapultou para auditora sénior da KPMG. 4 anos depois, estava a trocar o mundo da consultoria pelo mundo do empreendedorismo, foi controller financeira da Intersection Ventures e 1 ano depois juntava-se à Defined AI, onde é atualmente diretora financeira. A Define AI é uma empresa de raiz portuguesa que nos deverá orgulhar a todos os portugueses porque é liderada por esta mulher valente, Daniela Braga, nos Estados Unidos da América, a fazer inovação no território da inteligência artificial. Durante os últimos anos, a Define AI levantou um investimento na ordem dos 81 milhões de dólares, módica quantia esta, que tem vindo a ser gerida pela Teresa em conjunto com toda uma equipa. A Teresa conta com a sua licenciatura em Finanças, mestrado executivo em Gestão, é contabilista certificada e é analista certificada em modelagem e valorização financeira. Teresa, estou muito entusiasmada com a nossa conversa. Seja muito bem-vinda. Teresa, nas minhas entrevistas anteriores comecei por olhar para o passado das minhas convidadas para entender a jornada pessoal e profissional decorrida até ao seu momento atual. No entanto, tu és muito jovem e estás ainda numa etapa inicial, portanto, eu desafio-te a fazermos o exercício oposto e olhar para o futuro. Entende esta primeira pergunta como sendo uma caneta e com ela escreve uma carta que só voltarás a ver no ano de 2045, daqui a 20 anos. O que é que diz a carta? Olá, Margarida. Antes de mais, o prazer é meu de estar aqui nesta conversa contigo. Esta primeira pergunta é uma pergunta difícil, profunda. Eu acho que se escrevesse uma carta hoje para abrir em 2045, ela começaria por dizer algo do género: espero que estejas feliz, que estejas a fazer aquilo que gostas, rodeada de pessoas que te inspiram e que olhes para trás com orgulho no caminho que tens vindo a traçar. Eu sempre soube que queria chegar a uma posição de liderança financeira e ser CFO era e é um objetivo claro, mas aquilo que eu tenho vindo a descobrir com o caminho e com o tempo é que mais do que uma paixão por números é também uma paixão por trabalhar com pessoas. E portanto eu espero que daqui a 20 anos possa dizer que tive impacto não só nos resultados, que são bastante importantes, mas também na vida de quem se cruzou comigo. E é também impossível não pensar aqui um bocadinho numa vertente como mulher e como mãe que sou. E este meu desejo de ter ajudado a abrir espaço para outras mulheres perceberem que podem e devem, se for esse o seu desejo, ter uma carreira ambiciosa sem deixarem para trás os seus objetivos pessoais e familiares. E claro que eu espero que daqui a muitos anos os meus filhos olhem para a mãe e para o pai também como um exemplo também nesse sentido. E portanto, no fundo, em resumo, aquilo que eu quero mesmo é poder olhar para trás e sentir que deixei uma marca, mas uma marca das boas.
que construí, que fiz caminho, que fui feliz a fazer esse caminho e que valeu a pena. Que bem. A tua resposta subentende a precisa concepção que eu pretendo aprofundar com esta segunda pergunta. Qual é para ti, ao dia de hoje, o significado de sucesso? Olha, é engraçado que eu acho que se me fizesses, e tu começaste ao dizer que eu não tenho uma carreira muito longa, e é verdade, mas é engraçado que eu acho que se me fizesse esta pergunta há uns 5 anos atrás, eu iria responder de forma diferente. E quem me conhece, sobretudo há muitos anos, sabe que eu sou uma pessoa mais racional, mais analítica, do que emocional ou criativa. E, portanto, o meu percurso, como pessoa e também como líder, tem-me levado a amadurecer as minhas competências precisamente mais emocionais, e de empatia, e de empatia. E, portanto, para mim, hoje, o sucesso não é apenas um título ou um cargo, embora para mim seja. Eu movo-me por objetivos claros e, além disso, sou muito grata pelo percurso que tenho feito e o caminho que tracei até hoje. Mas o verdadeiro sucesso é mesmo sentir que estou alinhada com aquilo em que eu acredito, que consigo ser fiel a mim mesma e que sou feliz, com o que faço no dia a dia, mesmo em ambientes exigentes e em constante mudança. Um, e eu tive, e obviamente às vezes ainda tenho estes momentos de síndrome do impostor, aquela voz que me sussurra: será que eu devia mesmo estar aqui? Será que eu mereço mesmo estar aqui nesta posição? E eu tenho aprendido a escutar este pensamento, este receio, como um sinal que estou fora da minha zona de conforto e, portanto, como um sinal de que estou a crescer. E talvez esse seja também parte do sucesso, portanto, continuar mesmo com este receio, continuar a aprender e a trabalhar, e ganhar esta autovalidação de que eu estou exatamente onde eu devo estar. Portanto, é muito compensador e eu sinto-me hoje em dia muito reconhecida e bem-sucedida, ainda ao encontro da tua pergunta, por sentir que encontrei algo que além que eu faço bem, mas além disso e sobretudo que eu sou feliz, mesmo no desconfortável. Quero regressar a este ponto tão fundamental que trouxeste à conversa, o síndrome do impostor. Reshma Saujani, esta advogada e política indo-americana, ativista pela igualdade de género, fundadora das associações Girls Who Code e Moms First, tem um discurso absolutamente imperdível na cerimónia final de graduação da Smith College no ano de 2023. Convido toda a gente a assistir, deixarei o link na descrição. Neste discurso, a Reshma explica, por um lado, as origens do síndrome do impostor, que remontam ao ano de 1890, quando as mulheres começaram a andar de bicicleta e tornaram a bicicleta um símbolo de liberdade. A Reshma explica também como é que o síndrome do impostor tem sido uma reação ao progresso das mulheres. A minha pergunta para ti é: o que é que consideras que está ao alcance de todas as mulheres para desconstruirmos juntas esta armadilha de autossabotagem que é o síndrome do impostor? Bem, eu acredito que esta autossabotagem que eu já experienciei e que vejo muitas mulheres, obviamente não só mulheres, mas também muitas mulheres à minha volta passarem a determinada altura, eu acredito que ela muitas vezes vem da ideia de que nós temos que estar 100% prontas, temos que cumprir todos os requisitos, sermos absolutamente perfeitas antes de abraçar um novo desafio. E obviamente também já houve momentos em que eu própria me senti que fui colocada em posições desafiantes e de liderança e que lá está, e que tinha esta voz: será que eu estou mesmo preparada para isto? Mesmo em momentos que eu própria me atiro para esses desafios, será que eu sou mesmo capaz de fazer isto? E novamente aquilo do meu ponto de vista pessoal, aquilo que funciona é
simplesmente reconhecer que a voz está lá, mas não deixar fazer com que isso te paralise, que esse receio te paralise. Portanto, que mesmo assim sigas em frente, e que simplesmente comeces a agir e a tomar decisões, mesmo com essa insegurança. Eu percebi que é também muito aí que o crescimento real acontece. E, portanto, para mim o caminho é desconstruir estes pensamentos, aceitar o desafio, dar o nosso melhor para aprender em movimento. E, portanto, confiar que a competência se constrói no caminho e no percurso, fazendo. E, sobretudo, aprender a arriscar e a acreditar que conseguimos. E no final do dia, se errar, também não é o fim do mundo e tentamos outra vez. Um, Indo mais de encontro à tua questão sobre o que é que podemos fazer para ajudar outras mulheres com este tipo de autossabotagem. Eu acho que no final do dia é apoiar outras mulheres também, é dar espaço, é reconhecer, é elogiar e partilhar as nossas experiências com o máximo de verdade. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acredito mesmo que se cada uma de nós abrir a porta para outra, para a próxima mulher, então estamos a multiplicar o nosso impacto. Sem dúvida, não poderia estar mais de acordo e quero sublinhar estas duas mensagens-chave que trazes na tua resposta: aprender em movimento e abrir a porta à próxima mulher. Continuamos, porque um dos ainda grandes condicionadores ao progresso das mulheres nas organizações é a maternidade. Continuamos a ouvir histórias de muitas empresas que deixam de recrutar mulheres que tencionam ser mães e continuamos a ouvir tantas mais histórias de empresas que despedem mulheres a alguma das etapas da maternidade. Ora, tu és mãe, estás a preparar a vinda de mais um filho e eu gostava de explorar de que modo é que a empresa onde te encontras atualmente reagiu à notícia da tua gravidez e como é que se comporta, quer sejas tu ou qualquer outra mulher da equipa, a ter de se ausentar de funções temporariamente por este motivo. Sendo assim o mais transparente possível, e nestes temas, obviamente, é inevitável ser até um pouco mais emocional, eu sinto-me sortuda. E além de sortuda, pronto, já lá vamos, mas pronto, já vamos à parte da sorte, mas sinto-me sortuda e, acima de tudo, orgulhosa por pertencer a uma empresa onde a gravidez e a maternidade não são vistas como um obstáculo, pelo contrário. E eu sou um exemplo de muitos, inclusivamente a minha última promoção aconteceu durante esta minha segunda gravidez. Eu estou neste momento grávida à espera da minha segunda filha. E eu acredito que isso diz muito sobre a cultura que temos vindo a construir, que é uma cultura que valoriza as pessoas pelo seu contributo. Ponto. Sei também, precisamente por ter dito aqui de uma forma mais intuitiva, que me sinto sortuda. De facto, sinto-me porque sei que esta não é uma realidade comum e que muitas mulheres não têm essa sorte, que na verdade não deveria ser sorte nenhuma, mas sim um direito adquirido. E, portanto, a equidade de género é algo que me preocupa e pela qual eu luto, e é um dos motivos pelos quais também eu gosto tanto de trabalhar com outras mulheres. E a verdade é que a gravidez e a maternidade é inevitável que nos trazem sempre algum medo, pelo impacto na carreira, pela percepção dos outros sobre aquilo que nós somos e até na nossa própria identidade, tanto pessoal como profissional. E embora não seja um tema exclusivo das mulheres e que não deve ser discutido exclusivamente para as mulheres, nós sabemos que na prática o peso recai mais sobre nós e este receio e este impacto recai de facto mais sobre nós. E isso pode trazer as melhores e as piores coisas. E portanto, eu acho que é inevitável que as empresas deixem de ver a maternidade como uma pausa, mas que o vejam como uma parte da jornada. Não há nada mais transformador
E pode ser tão bom até para a forma como colaboramos e como lideramos e como trabalhamos. Uh, e a verdade é que eu estou no sítio certo. E nem sempre foi assim. Eu já tive em situações, inclusivamente, cheguei a um processo de recrutamento, uma fase final, noutro sítio, com quem nunca colaborei, mas que logo no início eu disse, full disclosure, eu estou grávida, portanto, se isto for um problema, nem sequer fazemos o primeiro screening. Não, claro que não, nós super apoiámos e eu fui até à fase final, acho que foi com o CEO da empresa mesmo, e depois ligaram a dizer, olha, desculpa, eu até tenho um bocado de vergonha de pôr isto no e-mail, mas de facto nós precisávamos de uma pessoa que estivesse assim mais disponível. Pronto, e eu percebo, de facto é difícil de gerir a ausência, mas no final do dia eu vejo a Defined como um exemplo incrível do que é apoiar as pessoas no geral e as mulheres no particular. Que bem, sabes, habitualmente este é inteiramente um espaço de conversa para a convidada, mas quando eu estava a preparar esta questão, ocorreu-me uma história de uma grande amiga que tem como um exemplo maior de integridade e este ponto específico faz-me querer realizar a partilha. Céu Silvestre, minha amiga de muitos anos, curiosamente também contabilista certificada, a Céu no início da sua carreira deparou-se com esta situação, ou seja, estava numa empresa que despediu uma colega por ter sabido naquele momento que estava grávida. E a Céu pôs a sua circunstância individual em causa. Ela despediu-se a seguir dizendo que não trabalhava para pessoas e para empresas que têm este tipo de atitudes. O ponto específico que me faz trazer esta história para reflexão é literalmente compreendermos que ao dia de hoje nós vivemos num grande choque de valores. Muitos de nós dizemos defender estes valores, estes ideais, estes princípios, e eu coloco a questão: até que ponto é que estamos verdadeiramente na posição e na condição e na disposição de tomar ações concretas que inclusivamente possam colocar a nossa circunstância individual em causa. Mas continuaremos a nossa conversa. Teresa, a neurociência diz-nos que não existe decisão sem emoção. Assim de simples. O neurocientista português António Damasio tem dedicado a obra da sua vida justamente a demonstrar que por detrás da tomada de decisão existe um processo racional e um processo emocional, sendo que este processo emocional tem a última palavra. Sendo a maternidade, acima de tudo, uma experiência emocional avassaladora, eu acredito, nunca tendo vivenciado, que tem também o poder de impactar, de gerar impactos positivos proporcionais. Por um lado, gostava que descrevesses esta emoção da maternidade e, por outro lado, que detalhasses como é que te possibilita tomar melhores decisões na tua vida profissional. Olha, ser mãe é uma das minhas mais importantes e melhores e favoritas versões daquilo que eu sou, ainda que não resuma tudo aquilo que eu sou. E portanto, a experiência da maternidade, a pergunta que me colocas é muito difícil, é muito difícil, se não até impossível de colocar em palavras. É intensa, é transformadora, muda a forma como vemos o mundo. Mas se há alguém que eu acredito profundamente é que a maternidade, se alguma coisa não nos torna melhores profissionais, não nos torna piores profissionais, se alguma coisa nos torna melhores profissionais, não o contrário. Um, e, e obviamente que o trabalho está lá na mesma, portanto, um melhor profissional não se vai tornar melhor profissional só porque passa por esta experiência, não é? Mas para além do que é a experiência avassaladora, como disseste, da maternidade, desenvolvem-se competências emocionais como a empatia, a escuta ativa, a maior percepção do outro, e obriga-nos também a desenvolver capacidades que são valiosas para qualquer empresa, como seja coisas tão simples como a gestão de tempo, de prioridades, a resiliência, a paciência.
E portanto, no meu caso específico, e obviamente nós não podemos generalizar, mas a maternidade não me reduziu a ambição, deu-lhe apenas um novo foco e, sobretudo, fez-me querer trabalhar e liderar com mais humanidade, com mais propósito e com uma visão mais ampla daquilo que significa ter sucesso, como falámos até no início da conversa. Obrigada por esta resposta que recebo e devolvo em tom de homenagem a todas vocês guerreiras que têm que equilibrar estes dois pratos da balança. Por um lado, a contribuição para este progresso civilizacional através da geração de novos indivíduos e, por outro lado, o desenvolvimento das nossas organizações que têm traços de tanta exigência. Agora vamos caminhar mais e mais para aquela que é a tua área de atuação diária e quero-te colocar esta polémica questão. Teresa, as pessoas são números? Qual é o peso do fator humano na valorização de uma empresa e de que modo é que podemos medi-lo? Olha, quem me conhece e trabalha comigo há algum tempo provavelmente já me ouviu dizer isto, porque é uma coisa que eu digo recorrentemente, particularmente a pessoas que não são da área financeira, que é nós temos de cuidar dos números para cuidar das pessoas. E é muito fácil quem vê os resultados e quem vê uma apresentação de uma equipa financeira achar que existe uma tendência para analisar tudo em números, que é verdade. Mas no final do dia, cuidar dos números é cuidar da empresa, e cuidar da empresa é um meio para nós conseguirmos cuidar das pessoas. E, portanto, é verdade que em funções de direção financeira, muitas vezes tem que tomar decisões difíceis e compreendo que quem não tem acesso a toda a informação possa perceber essas decisões como decisões frias ou demasiado racionais ou com falta até de empatia. Mas eu acredito profundamente, bem, faz parte do meu trabalho também, obviamente, não é? Mas eu acredito mesmo que essas decisões são essenciais para garantir uma organização saudável e, portanto, que pode continuar a crescer e oferecer oportunidades às pessoas que nela trabalham. Ah, e eu já observei em vários momentos que não é possível ou será muito difícil obter os melhores resultados financeiros e corporativos sem ter em conta a cultura da empresa. Porquê? Porque estes resultados são tipicamente tão mais facilmente atingíveis quanto mais motivadas e reconhecidas as equipas estão, alinhadas com o propósito da empresa, não é? E portanto, eu, como financeira, prefiro gerir até uma empresa mais pequena, mas com capacidade de crescer e de dar planos de carreiras às pessoas e de tratar cada pessoa individualmente, do que acabar por perder isso por má gestão financeira. No final do dia, nós estamos todos os meses, todas as semanas, no meu caso, às vezes, todos os dias, a medir KPIs, a medir métricas, números, mas são as pessoas que fazem esses números acontecer. E, portanto, sem cuidar delas, sem cuidar das pessoas, os números perdem também parte do seu sentido. Sem dúvida, tocaste em aspectos muito importantes e eu gostava de me centrar nas decisões difíceis que mencionaste. Podes partilhar algum momento, algum caso no qual a tua empatia tenha tido influência numa decisão financeira crítica? Olha, um exemplo que me vem imediatamente à cabeça foi uma decisão até relativamente recente. Nós na empresa oferecemos vários perks, benefícios aos nossos colaboradores e um deles e dos meus favoritos são massagens semanais. E este serviço era prestado por uma empresa externa, mas eu percebi-me que a terapeuta que trabalhava e que ainda trabalha connosco, apesar de estar cá todas as semanas, portanto era sempre a mesma terapeuta, ela recebia mesmo um valor muitíssimo baixo face ao valor contratado. E além disso, começámos a perceber que ela muitas vezes trabalhava 7 dias por semana, portanto ela nem sequer, porque precisava, não é?
E portanto, a decisão que tomamos, e isto pode parecer até bastante simples, foi passar a contratá-la diretamente. Portanto, eliminámos esta empresa intermediária. E isto permitiu, como deves calcular, uma melhoria muito significativa das condições de trabalho, da autonomia, do equilíbrio de vida desta pessoa, que tecnicamente não é uma colaboradora da empresa, mas é também vista como parte da cultura e está cá connosco todas as semanas e cuida de nós e das nossas pessoas, precisamente. E portanto, esta mudança teve um impacto muito positivo e para mim é um exemplo claro e bastante simples de uma decisão baseada na empatia, até porque financeiramente não havia qualquer urgência, nem sequer necessidade de mudar o que quer que fosse, mas foi a coisa certa a fazer. E obviamente que tem que haver um equilíbrio, não é? Nós não podemos tomar decisões com empatia que ponham em causa a organização, a área financeira, ou o que seja. Mas é uma decisão do qual me orgulho precisamente pelo impacto real que causou, mas também porque mostra que a empatia e a responsabilidade financeira podem andar de mãos dadas e devem, e que podem até ajudar a fortalecer a cultura de uma empresa. Esta é sem dúvida uma grande história. Espero que inspire tantas outras a acontecerem. Teresa, gosto muito desta próxima pergunta que tenho para ti. Como é que tu testemunhas nos números da vossa empresa o impacto do nível de empatia e inteligência emocional dos vossos líderes e equipas? Lá está. Eu trabalho com números todos os dias e apesar de ter uma paixão assumida por números, por processos, por estrutura, aprendi que os dados sozinhos não contam a história completa de uma empresa. E já testemunhei que equipas lideradas com inteligência emocional têm tipicamente melhor desempenho financeiro. E isso vê-se nos números. Que números? Menos rotatividade, maior produtividade, maior nível de compromisso no final do dia, o chamado vestir a camisola, que é mais difícil de medir, mas dá para medir. E portanto, eu acredito que isto são competências também que têm cada vez mais que os líderes financeiros também têm que trabalhar. Eu acho que o CFO dos tempos modernos já não é só um profissional de números ou só um contabilista, é um parceiro estratégico do negócio, é muitas vezes até o braço direito do CEO e, portanto, tem que ser capaz de ter um papel ativo eh, no negócio, colaborar de forma muito próxima com todas as áreas e, portanto, empresas que investem numa liderança mais empática são, à partida, as que conseguem crescer de forma mais sustentável e consistente. Obviamente existem outros fatores, mas mantendo tudo o resto igual, não é? Há aqui uma vantagem e, portanto, a inteligência emocional, na minha opinião, não deve ser vista como um extra, pode eventualmente ser vista como um diferenciador competitivo face a outras organizações, mas no final do dia, e eu vejo isto no panorama internacional, sobretudo empresas tecnológicas mundiais, é cada vez mais uma competência essencial. E acabando de atar a tua resposta, já no ano de 1996, o psicólogo David McClellan demonstrava, através da sua investigação, que líderes e gestores que dispõem de gestão emocional e a aplicam de forma estratégica na liderança das suas equipas têm a capacidade de elevar os lucros anuais das suas empresas na ordem dos 20%. Portanto, é muito substancial o poder destas valências. Teresa, ao dia de hoje és responsável pela liderança de 4 equipas, maioritariamente compostas por mulheres. A minha pergunta é: qual é que entendes ser a grande vantagem colaborativa e competitiva de equipas constituídas maioritariamente por mulheres? Olha, Margarida, é verdade. De facto, eu lidero várias equipas constituídas maioritariamente por mulheres. Ahm,
Portanto, posso dizer com convicção que adoro trabalhar com mulheres e ajudar outras mulheres também a construírem o seu caminho. Eu acredito que a melhor performance vem sempre da diversidade de género, claro que sim, mas também de experiências, de origens, de formas de pensar. E, portanto, equipas diversas desafiam-se, tipicamente desafiam-se mais, complementam-se e, portanto, acabam por tomar decisões mais ricas. Dito isto, em setores tradicionalmente masculinos, como o tecnológico, no qual nos encontramos, integrar mais mulheres não é só uma questão de justiça, portanto, uma clara, na minha opinião, vantagem competitiva, precisamente por traz novas perspectivas, novas abordagens e uma capacidade de colaboração que, como estavas a dizer, eu acredito também que se traduz em resultados. Qual dirias ser até ao dia de hoje o teu grande caso de sucesso humano enquanto líder? Bem, esta pergunta é dificílima. Ainda que, e a minha carreira não é a mais longa, portanto podia ser pior. Ainda que tenha, eu tenho vários casos que me orgulhem que contribuí para resultados financeiros e organizacionais positivos e transformadores. Eu acho que não é isso que me estás a perguntar e, portanto, gostava de dar aqui um exemplo de facto mais alinhado com a vertente humana. E é um exemplo também que me marcou, relativamente recente, numa fase em que comecei precisamente a liderar várias equipas, não apenas na área financeira. E identifiquei uma colaboradora de outra área que parecia estar subaproveitada e à procura de um novo desafio, ainda que não quisesse necessariamente sair da empresa porque gostava muito de cá trabalhar. Portanto, era alguém de quem eu tinha muito boa ideia, era alguém ainda bastante júnior, mas com uma atitude que eu achava super alinhada com a empresa, com vontade de aprender, que para mim são capacidades essenciais e às vezes até mais importantes do que as técnicas. E, portanto, em conversa com o líder desta outra área, propusemos então integrá-la numa das minhas equipas. E foi curioso perceber que ela tinha algum receio desta mudança. Por um lado, ela estava confortável e não é só estar confortável, ela estava com um líder com quem eu hoje ainda trabalho e que tenho imensa estima, um ótimo líder. Portanto, este receio também vinha um bocadinho do receio de passar para trabalhar comigo, por me ver como talvez como uma líder mais financeira e, portanto, talvez mais rígida ou mais exigente. Portanto, na altura eu falei com ela de forma transparente, sugeri também que falasse com outras pessoas que trabalham diretamente comigo de várias áreas da empresa e ela acabou, infelizmente, por me dar um voto de confiança. E hoje é um caso de crescimento notável e, portanto, ver o quanto ela evoluiu e o quanto hoje valoriza a minha liderança como uma referência positiva e o impacto direto que consegui ter no desenvolvimento de uma mulher em início de carreira é de facto das coisas que mais me realiza enquanto profissional. E do ponto de vista pessoal e não só, eu tenho vindo a desenvolver este equilíbrio entre a empatia e a exigência. Eu acredito que devemos trabalhar para merecer as oportunidades. E gosto de pensar que poderei ser uma facilitadora de oportunidades para quem faz o trabalho e para quem merece essas oportunidades. Portanto, o meu papel como gestora de pessoas passa também por criar espaço para reconhecer esse mérito e neste caso em específico isso fez toda a diferença. Estou certa que impulsionarás muitas mais mulheres ao longo do teu caminho. Teresa, a pergunta que provavelmente toda a gente se está a colocar neste momento é: como é que alguém tão jovem alcançou já uma posição de tanto destaque numa empresa? E portanto, quero e queremos aprender contigo. O que é que tens feito de tão bem para trilhar este caminho magistral e que conselhos, sugestões, dicas deixas a outras mulheres que ambicionam com uma posição de liderança
em finanças. Que competências humanas, comportamentais e técnicas têm que desenvolver para se tornar aptas para esta oportunidade? Então, olhando aqui para a área financeira em particular, existe sempre uma componente técnica que não pode ser descurada e, portanto, existe domínio técnico, pensamento analítico, visão crítica, e isto são tudo coisas que são trabalhadas e que são aprendidas e que são feitas lá está no caminho. Portanto, o meu conselho, ou os meus conselhos, se calhar serão mais do que um, passariam, em primeiro lugar, por trabalhar a capacidade de adaptação. Porque numa organização em crescimento, e o meu caminho tem-se feito nos últimos anos, sobretudo em startups e scale-ups, os desafios, sejam eles técnicos ou até humanos, são diários. Isso é a coisa que eu gosto, é que o meu dia a dia é geralmente sempre diferente, é das coisas que me mantém também feliz e motivada com aquilo que faço. E isso exige uma capacidade de adaptação muito grande, portanto, adaptar-nos com equilíbrio, saber manter a calma em momentos de pressão, e ter a coragem e a capacidade de tomar decisões, e particularmente decisões difíceis. Deixa-me dizer-te que estas competências são coisas que eu tenho trabalhado no percurso, e se me permitires fazer aqui um parênteses que serve também como conselho, porque tenho tido também a sorte de encontrar mentores ao longo do caminho, pessoas que confiaram em mim. E se me permitires fazer aqui um parênteses sobre o meu caso em específico, na verdade até começa em casa, com os meus pais, portanto, até antes do modo laboral, viver numa casa em que tanto o meu pai como a minha mãe me deram desde cedo exemplo de ambição, exemplo de liderança sem limitação de género, mesmo trabalhando em áreas completamente distintas da minha, não tem absolutamente nada a ver, nem entre eles nem comigo. Mas sempre foi muito claro que eu cresci num ambiente em que tudo era uma possibilidade e que eu poderia ser aquilo que eu quisesse e que eu me sentisse melhor a ser. E eu acredito que isso fez de mim, olhando agora para trás, privilegiada. E depois, obviamente, no meu percurso profissional, desde os primeiros tempos que passei em auditoria na KPMG, uma consultora, onde trabalhei com profissionais excelentes e aprendi, sobretudo, método e ética de trabalho, até à minha experiência atual, em que continuo a trabalhar e a aprender com líderes que me inspiram, e se me permites, em particular, com a liderança executiva da Defined AI, e mais em específico ao meu chefe direto, Daniel Navas, que me permite todos os dias continuar a sonhar com mais, que lidera pelo exemplo e com quem eu aprendo verdadeiramente no dia a dia. E também, obviamente, pela nossa CEO, Daniela Braga, por ser este exemplo inspirador de mulher empreendedora, também com múltiplas facetas e que também tem vindo a apostar em mim já há bastantes anos. E portanto, voltando aqui aos conselhos, eu acho que esta componente de aproveitar aquilo que a vida e o caminho nos vai dando e esta sabedoria de pessoas que já fizeram o caminho, que estão a fazer o caminho, é muito importante. E diria também, alinhado com aquilo que temos vindo aqui a conversar, que é essencial liderar com propósito e empatia. Isto é de facto algo que se vai aprendendo. Mas não, nunca descurando o bem-estar das pessoas e das equipas, que são de facto as principais responsáveis pelos resultados. E por último, em particular para as mulheres, último mas não menos importante, acreditar no teu lugar à mesa. Conselhos anotados. Teresa, gostava de colocar um pé naquela que é a área de negócio da Define AI para te perguntar de que modo é que a empatia pode ser aplicada a produtos de inteligência artificial. Este é um tema que está de facto muito alinhado com o propósito da Define AI. Nós acreditamos que a construção da inteligência artificial deve ser feita de mão dada com os humanos e que, portanto, a empatia tem um papel, não tem só um papel, tem um papel fundamental nesse processo. De forma genérica ou simplista, isto significa
não deixar as máquinas treinarem máquinas, mas sim manter os humanos neste processo. Nós costumamos chamar a isto human in the loop. Manter as pessoas como parte da criação, da validação e da afinação da inteligência artificial. Nós sabemos que as máquinas por si só não têm empatia, mas também sabemos que isso significa que elas não aprofundam preconceitos e desigualdades sociais. E, portanto, cabe-nos a nós, enquanto humanos, garantir que usamos dados que são diversos, que são representativos, para que os modelos sejam, tanto mais quanto possível, justos e equilibrados. E isto, obviamente, lá está, uma forma muito simplista de falar de um trabalho que é constante e que é altamente complexo, e uma área que é altamente complexa, e que exige ter sempre presente o impacto da tecnologia nas pessoas e que o fazemos de uma forma ética, e com responsabilidade. E vou pegar justamente na componente ética para te lançar a minha próxima questão. De que modo é que a inovação desta tecnologia tão avançada que é a inteligência artificial pode ser e deve ser conjugada com a ética? Mais uma vez, a vertente ética é um dos grandes pilares e missões da Defined AI. Nós acreditamos que conjugar inovação em inteligência artificial com ética não só é possível, como é absolutamente indispensável. E, portanto, seguimos princípios éticos transversais a toda a organização, com foco nas pessoas, na transparência, no consentimento informado, que significa, por exemplo, que garantimos que os contribuidores de dados, que são pessoas, são remunerados de forma justa, e isso significa, obviamente, sempre acima dos rendimentos mínimos, às vezes até médios dos países em que se encontram. Além disso, a diversidade aqui continua a ser de facto um dos temas essenciais, portanto, quanto mais diversos forem os dados, mais equilibrados e representativos serão os modelos e, portanto, maior o potencial impacto positivo nas sociedades. Isto é válido tanto em tecnologia e em inteligência artificial, como em provavelmente qualquer setor da nossa sociedade. E, portanto, a ética, neste contexto, não deve ser vista como um entrave à inovação, mas como um requisito à inovação. É o que nos permite criar soluções que não são só tecnologicamente avançadas ou mais atrativas, mas também o mais justas, transparentes e humanas, entre aspas, possível. Sim, trabalhar para o longo prazo coletivo, que continua a ser o grande desafio da grande maior parte das empresas, que continua a ver um horizonte demasiado curto e a gerar os impactos negativos associados a essa visão curta. Teresa, estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa. Sinto que faltaria ainda tanto por explorar, tantos ângulos a considerar, mas temos que aproximar-nos do fecho e segue-se aquele momento onde coloco duas questões que são transversais a todas as minhas convidadas. Primeira questão. Qual consideras ser a tua maior aprendizagem até ao dia de hoje, quer pessoal ou profissional? Olha, a minha maior aprendizagem, acredito eu, tem sido perceber que não preciso abdicar de partes de mim para ser bem-sucedida. Posso ser ambiciosa, determinada, apaixonada por aquilo que faço e, ao mesmo tempo, não deixar para trás as coisas mais simples, mas que eu adoro fazer, e ter sempre presente as pessoas mais importantes da minha vida. Portanto, eu percebi que o verdadeiro sucesso é poder estar presente no trabalho, claro que sim, mas também nos momentos simples. E, portanto, para mim é imperativo ter momentos em família, praticamente todas as semanas, ter uma semana de férias com os meus amigos todos os anos, ter tempo só comigo própria. E estes momentos mantêm-me equilibrada e, portanto, eu aprendi, nos últimos anos, sobretudo,
a estar altamente conectada. eh, Nos momentos que estou dentro do escritório, sim, mas sobretudo naqueles que estou fora. E para encerrar, do que é que mais te orgulhas de ter semeado no mundo até ao dia de hoje? E não vale dizer filhos, porque sei que serão sempre a primeira resposta. Pronto, quer dizer, é impossível não pensar em família, não é? Portanto, olha, eu vou pôr aí o parênteses na mesma, que obviamente é impossível de não pensar na família. E não é só mãe, é o ser filha, obviamente são coisas que nos orgulham sempre e que irão sempre orgulhar, mas indo de encontro àquilo que me pedes, eu diria que o que mais me orgulha é contribuir de uma forma intencional para abrir caminhos a outras mulheres. Seja isso criando oportunidades, acreditando em alguém em início de carreira, como falámos aqui também, ou mostrando pelo exemplo, hum, que é possível ser mãe, ser mulher, ser líder, ser apaixonada por números, ser estas coisas todas ao mesmo tempo. E portanto, se alguém se cruzar no meu caminho e com isso se sentir mais confiante e mais empoderada, mulher ou homem, para fazer o seu percurso, hum, então já valeu a pena. Teresa, chegámos ao final da nossa conversa. Adorei, adorei. Muito obrigada por toda a generosa partilha. Acho que ficou claro que o emocional e o racional andam e devem e têm de andar sempre de mãos dadas. Para sintetizar a nossa conversa, tomaria a expressão alta de uma das tuas respostas. Cuidar das pessoas da empresa é cuidar dos números da empresa e cuidar dos números da empresa é cuidar das pessoas da empresa. Muito obrigada. Obrigada, Margarida, e desejo o máximo de sucesso também para este projeto e para o Muito podcast. obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo teu contributo para o levar efetivamente mais longe. Muito obrigada. Muito obrigada também à executiva.pt e a ti, que estiveste desse lado a acompanhar. Lembra-te que existem várias formas de espalhar empatia e partilhar este episódio é uma delas. Muito obrigada e eu regressarei em breve com mais uma convidada incrível. Até já!